Olá, eu sou Jane Rangel, responsável pelas aulas de didática do ensino superior, onde nós vamos abordar principalmente as questões da docência no ensino superior. Como os professores são profissionais essenciais nos processos de mudança das sociedades, nós vamos dedicar toda a atenção a preparar da melhor maneira possível um professor para realizar um trabalho inovador. Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer uma reflexão. Qual o papel da didática na formação dos professores? Para começar, vamos assistir uma enquete. Bem, eu sou jornalista, esta é a minha profissão, eu trabalho já há 11 anos como jornalista, também dou aula na faculdade, adoro dar aula, já tenho uns 6 ou 7 anos que eu dou aula também. É a minha segunda profissão, eu dou aula de História da Comunicação e Teoria da Comunicação, mas sempre friso, inclusive para os estudantes, que a minha profissão é de jornalista. Toda vez que me encontro perante uma ficha cadastral e leio lá profissão, eu escrevo professor, pensando que sou ou deva ser mais do que um profissional do ensino, deva ser um educador. Embora o ensino esteja presente em todas as profissões, acredito que a escola, por ser um ambiente próprio de estudo, de pesquisa, de elaboração, se reveste no professor essa característica a mais de educador, pois trabalha além do conhecimento, trabalha valores, sonhos, ideais, aspirações. Eu sou contador, né? E especializado em auditoria e perícia. Então, dou aula disso há muitos anos em faculdades aí, né? E exerço esse lado da docência em universidades aí, diria até muito mais por prazer até que por necessidade. Sempre o meu primeiro emprego, minha primeira atuação foi em empresas privadas e hoje na empresa que eu faço parte do grupo. Eu dou aula para preencher um espaço, um lado social, vamos assim dizer, né? Eu sempre me identifico como professor Ivo. A minha história de formação como professor, ela vem de 12 anos atrás. Então eu estudei alguns anos na vida religiosa e depois eu fiz o curso de filosofia. E aí eu comecei a me dar conta como que seria a minha vida como professor ou como profissional. O que eu poderia escolher, qual a profissão. Aí eu lendo um texto do Kierkegaard, que é um pensador do século XIX, ele dizia assim que a principal de todas as escolhas é escolher-se. Aí eu me identifiquei com aqueles professores que eu tinha na faculdade, eu me identifiquei mais com um dos professores e comecei a dar aulas, seguindo basicamente os passos daquele professor. Tem um pensador, Weber, ele diz assim que o ser humano orienta